Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo e espero que vocês estejam bem, tá? Eu estou indo aqui com essa tosse. Mas vamos lá, né? Meus queridos, nossa última aula de arte, nós tivemos aí no dia 31 de março, né? Desculpa. Tivemos aí um exercício voltado para os conceitos da arte egípcia, tá? Então, nesse exercício, nós iremos, né? No caso, vocês fizeram e hoje eu farei a correção. Então, nós iremos aqui fazer a correção dessas 4 questões, tá? Lembrando que no PDF, na videoaula gravada disponibilizada lá no Classroom, é importante que você tenha anotado o contexto histórico, a técnica ou as técnicas utilizadas na arte egípcia, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Questão 1. Questão 1, puxando aí para a história da arte, é importante que vocês saibam que em nossas aulas de artes visuais, eu levo em consideração uma abordagem triangular, tá? Que é o contexto histórico, a fruição e o fazer artístico, certo? Teremos uma prática de arte, onde eu irei pedir uma releitura. Geralmente, quando eu peço essa releitura, eu peço para que vocês utilizem as características da arte egípcia, mas num contexto atual, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Dentro de uma certa visão histórica, chamada de materialismo histórico, modo de produção significou a forma como se organizava uma sociedade em função do conjunto de relações econômicas, mas também e culturais, intimamente ligadas entre si e interferindo umas nas outras. Vicentino Cláudio, História para o Ensino Médio. História Geral é o livro, o nome do volume único, tá? O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho do Egito. Aqui vocês podem visualizar um mapa, tá? Um mapa do Antigo Egito, para que vocês tenham um pouco de referência, e vamos às questões. Letra A. Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e consistiu numa prática de trabalho pautada nas... Deixa eu sair daqui dessa versão e ir para aqui. Pronto. Melhor visualizar, né? Pronto. Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e consistiu numa prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos exploravam a terra como membros da comunidade e serviam a um Estado, que era o maior proprietário de riquezas. Letra B. Modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado, em que os indivíduos se especializaram em uma área do sistema de produção. Letra C. Relação de trabalho construída pela troca mútua de bens e serviço, em que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária na produção para a população egípcia. E letra D. Foi um modelo de trabalho articulado pelo Estado que monopolizou as riquezas da região. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias e não pagavam tributos para o governo, pois camponeses e artesãos possuíam uma posição privilegiada no Antigo Egito. Vamos contextualizar, né? Como bem sabemos, na última aula nós vimos que no Antigo Egito, tá, a arte ela tinha como finalidade o enaltecimento ou a prosperidade do indivíduo faraó no pós-vida, né? Então, toda a arte
toda a arte ela estava voltada para a questão do pós-vida, né? Eles acreditavam em um pós-vida e acreditavam que precisavam construir riquezas durante a vida para ter direito a um pós-vida. No entanto, toda a economia girava em torno da agricultura por meio da escravidão. Isso nós vimos nos PDFs e na aula passada, certo? Isso é fato. Então, vamos analisar essa questão A. Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e constituiu uma prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos exploravam a terra como membros da comunidade e serviam ao Estado, que era o maior proprietário de riquezas. Ou seja, resposta correta, letra A. É importante que saibamos, né, que toda a arte egípcia ela tinha uma finalidade que era o enaltecimento do faraó. A grandeza, torná-lo grande, torná-lo superior. É óbvio que era um líder, como uma pessoa qualquer, em termos fisiológicos, mas a arte ela tinha esse intuito, né, eu diria, de transformar ou de maquiar essa fragilidade do faraó, tornando um deus, tá? Assim como a economia, assim como a agricultura, ok? Então, a resposta correta seria a A, ok? Vamos à questão número 2, lembrando que é muito importante, nas questões de artes, vocês fazerem não só a interpretação do texto imagético, ou melhor, a interpretação do texto literário, como também do texto imagético. Tá? No texto imagético vocês vão encontrar signos e vão encontrar informações para que você consiga aí com maior clareza de acerto chegar à resposta correta, ok? Então nessa segunda questão nós temos aí um texto, um pequeno enunciado e também uma imagem do Templo de Karnak, certo? Então vamos lá. A imagem abaixo é uma fotografia das esculturas que estão na entrada dos templos de Karnak, em Luxor, ou no Vale dos Mortos, né, no Egito. É correto dizer que os templos de Karnak foram erguidos no contexto, letra A, do Médio Império, de 2000 a 1580 AC, a.C., né, e todos eram dedicados exclusivamente ao deus Anubis. Vamos lá. Vamos primeiro analisar as questões. Diante dos templos dos faraós, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, por influências dos sumérios, por períodos helenísticos e eram dedicados ao panteão grego, que chegou ao Egito por meio de Alexandre Magno. Letra D, do Novo Império, de 1580 a 1085 a.C., e o mais importante deles dedicavam-se ao deus Amon-Ra, também conhecido aí pelo deus Akhenaton, né, ou melhor, pelo faraó Akhenaton, como o disco solar. E letra E, do Antigo Império, de 3.200 a 2.300 a.C., e todos eram dedicados exclusivamente ao deus Horus. Vamos lá. Nos PDFs, vocês vão chegar à conclusão de que o Templo de Karnak, tá, ele era voltado totalmente para contemplar o deus Amon-Ra, o deus egípcio na hierarquia da pirâmide, né, no topo, tá? Sabendo essa informação, nós podemos anular a primeira, né, porque coloca aí exclusivamente ao deus Anubis. Podemos anular a segunda, tá? Porque não tivemos influências sumérias aqui, certo? Podemos anular a C
pois não foram dedicados ao panteão grego, e podemos anular a E, pois não foram dedicados exclusivamente ao deus Horus, e sim a Amon-Ra. Anotem, tá? Ou seja, do novo império. Ok? Resposta correta, letra D. Terceira questão, leia o trecho abaixo. Em todo caso, elas preservariam o seu corpo sagrado da decomposição, pois os egípcios acreditavam que o corpo tinha que ser preservado a fim de que a alma pudesse continuar vivendo no além. Por isso impediam a desintegração do cadáver, graças a um elaborado método de embalsamar e enfaixar em tiras de pano, dentre outros procedimentos e ungüentos que eles utilizavam na mumificação. Esse trecho ele se encontra no livro do Gombrich, na História da Arte, um livro muito bom, acredito que é na biblioteca da escola, da EP, tá? Caso vocês queiram aprofundar-se no tema, na História da Arte egípcia. O texto acima diz respeito a um complexo de monumentos bastante importante e imponente para a civilização egípcia. Trata-se de a Babilônia de Alexandria, já podemos excluir, né? Estamos falando aqui de arte egípcia e o texto fala de mumificação, que é obviamente uma característica da arte egípcia, tá? Do Taj Mahal, que também é um monumento arquitetônico, na verdade, um mausoléu indiano, não. Estamos falando da arte indiana? Não, estamos falando da arte egípcia. Das grandes pirâmides do Vale de Gizé, o templo da rainha Vasti, o mausoléu de Helicarnasso. É óbvio que é das grandes pirâmides do Vale de Gizé. Então, a letra correta, a resposta correta é a letra C, ok? E por último, a gente entra aí na questão dos afrescos egípcios, né? Nós temos aqui uma pintura egípcia ou um afresco, tá? Afresco é uma técnica das artes visuais onde os egípcios utilizavam uma pintura ainda no cimento ou na argila ou na argamassa molhada, tá? Por isso se chama afresco. Então vamos lá. Nós temos aqui fazer pintura egípcia. Vamos analisar um pouco, né, essa pintura. Nós temos aqui alguns escravos retratados minuscularmente, heliógrafos, né, que é a língua oficial egípcia. Nós temos aqui o deus Anubis ao centro. Acredito que esse seja Horus, está um pouco apagado. Acredito que pelo tamanho retratado dessas figuras seja um faraó e sua esposa. Ok? E mais acima, alguns outros deuses. Tá? Então vamos lá. A pintura egípcia. É correto afirmar que a imagem representa A. Uma cena do cotidiano de hititas na presagem de mercadorias comercializadas com o povo egípcio. Deixa eu baixar mais um pouco aqui. B. Acontecimento de sonho de Moisés e libertação do povo hebreu quando era prisioneiro do faraó egípcio. C. O início do mundo para os antigos egípcios, quando Nut, deusa do céu e das estrelas, anunciava sua vitória diante de Shu, deus do ar. Ou D. O livro dos mortos dos egípcios, com Osíris à direita e Anubis ao centro. E pesando o coração de um morto para aliviar sua vida. Então vamos lá, vamos analisar mais uma vez o afresco. Nós temos aqui ao centro, então corrigindo, não é o Horus, é Osíris, tá? Ele está com uma balança pesando o coração de um mortal. Então, letra correta seria o livro dos mortos, resposta D. Ok? Queridos, essa é a nossa correção da nossa última atividade. É importante que vocês tenham anotado no caderno. Dúvidas,
e anotado principalmente os conceitos e técnicas e contexto histórico da arte egípcia, tá? A nossa avaliação bimestral que acontecerá agora a partir do dia 14, ok? Desejo a vocês uma boa tarde e nos encontramos na aula de MT que ocorrerá amanhã, tá bom? Beijos e até mais.